Muito bom, vamos para o nosso sexto exemplo, né? Sexto exemplo. Aí, tá aí um PNP novamente, transistor PNP, tá? Vamos ver se ele está polarizado ou não está polarizado, para a gente calcular as correntes e as tensões. Aqui nós temos mais 15, aqui nós temos um diodo, o cátodo dele está para cá, tá seguindo para cá e foi para zero. Opa, que legal, hein? Olha só, vem o mais 15 do positivo, passa pelaquela de 0,6 do diodo e vai para zero. Ah, esse cara está polarizado. Então está havendo uma corrente da emissor para base, que por sua vez está tendo uma corrente de coletor para emissor. E a gente está trabalhando na região ativa. Então a gente está considerando a tensão entre base e emissor de 0,6. Pergunta: 0,6, o positivo é aqui ou o positivo é aqui? Não, Lênio, o positivo tem que ser aqui. Por quê? Porque a seta está apontando que a base é mais negativa. Muito bom. Se a seta está apontando que a minha base é negativa, então aqui a tensão vai ser 0,6 volts a menos que a tensão aqui em cima. Bom, se a tensão aqui é 0,6 menos que a tensão aqui em cima, qual a tensão então da base para a massa? A nossa tensão daqui para cá é quanto? 15 menos 0,6, 14,4 volts. Que beleza, hein? Que beleza. Qual vai ser a nossa corrente de emissor base? Ah, não é base emissor? Não, agora não. Agora a corrente é do emissor para a base. Então a nossa corrente de emissor para a base vai ser igual ao quê? Deixa eu fazer uma observação aqui. Fazer uma observação para você sobre esse negócio de dizer, a corrente é de base emissor ou a corrente do emissor para a base. Isso faz diferença? Faz diferença. Faz diferença na sua compreensão. Isso é muito intuitivo. Então, se você aprende a fazer as determinações, né, das configurações da forma correta e dar nome certo para o que você está vendo, você automaticamente vai estar obedecendo uma lógica sempre. Você nunca vai se confundir, porque você está seguindo o circuito eletronicamente. Você está pensando eletronicamente, ó. Você está pensando eletronicamente. Corrente sai do mais B, passa por um diodo, aí tem uma queda de 0,6 pelo diodo e passa pelo resistor e vai embora. Então, se ele começa mais positivo, depois do diodo ele está menos positivo, ou seja, mais negativo. Então aqui, se aqui é 15, aqui vai ser quanto? 14,4. Então é uma corrente de emissor para base, corrente de emissor para base, e não corrente de base emissor, porque a corrente não está fazendo isso, a corrente está vindo por aqui. Beleza? E tem um detalhe, isso é importante também por um outro detalhe. Eu vou aproveitar aqui e vou comentar sobre isso. Isso é importante por um outro detalhe. É o seguinte. Veja só, eu pensei nisso agora. É isso aqui mesmo, tá vendo? Eletrônica é um somatório de informação, de conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo, quando você for fazendo exercícios, estudando, aprendendo e praticando. Olha que interessante, como é importante dar nome certo ao que você está vendo no circuito. Por que é importante você definir aqui como corrente de emissor base e não como corrente de coletor base? E não como corrente de base emissor? Pelo seguinte, há casos, eu vou fazer aqui, por exemplo, ó, um transistor NPN, e aqui eu vou fazer um transistor PNP. Tá bom? Nesse caso aqui, a corrente da onde para onde? Da base para o emissor. E nesse caso aqui, a corrente da onde para onde? Nesse caso aqui, a corrente do emissor para a base. Perfeito. Sabe o que acontece? Nos circuitos onde se utiliza o transistor na configuração NPN, pode acontecer algum defeito, tá?
onde o defeito vai ser o seguinte, vai ser uma fuga, que é a fuga de corrente, tá? Uma fuga de, nesse caso do NPN aqui, vai acontecer uma fuga de base para emissor. Vai ter uma fuga de base para emissor, ou seja, não deveria ter corrente de base emissor, mas está tendo uma pequena corrente de base emissor que está fazendo o transistor se comportar da forma como ele não deveria, pois ele não deveria ter corrente de base emissor num determinado circuito. Só que está tendo uma fuga, uma pequena corrente de base emissor. E essa pequena corrente de base emissor já é o suficiente para poder fazer o transistor conduzir uma outra corrente de coletor para emissor. Então aqui está tendo um defeito, por exemplo, que é uma fuga de base emissor, fez com que o transistor conduzisse um pouco de coletor para emissor. E isso fez o quê? Isso fez que acontecesse alguma coisa no circuito que não era para acontecer. Então aqui está tendo uma fuga de base emissor. Nesse caso aqui, vai ocorrer uma fuga de emissor para base. Uma fuga de emissor para base. Não poderia ter corrente passando de emissor para base, mas como está acontecendo uma pequena fuga, uma pequena corrente de emissor para base, está fazendo com que esse transistor PNP aqui conduza também uma pequena corrente de emissor para coletor, fazendo que aconteça algum problema no circuito para frente. Aí o que acontece? Na hora de você analisar o circuito, você vai ter que dar uma resposta, quer seja na prática, quer seja na teoria. Você vai dizer assim, não, o defeito aqui, ó, é uma fuga. Aí você fala assim, o defeito aqui é fuga de emissor para base. Tá errado a resposta. Por quê? Porque não tem como ter uma corrente daqui para cá, de fuga. Só tem como ter corrente daqui para cá. Então se você fala que está tendo uma fuga de emissor para base, não está tendo. Aqui pode acontecer uma fuga de emissor para base, que vai acontecer uma corrente de emissor para coletor. Aqui não pode acontecer uma fuga de emissor para base. Não, porque o transistor é polarizado para ter corrente nesse sentido aqui. Entendeu? Como é que faz toda a diferença? Tá vendo? Tá bom? Tá? Um outro detalhe, esses detalhes de fuga de corrente, desses defeitos, isso aqui são coisas, são fundamentos mais avançados, tá bom? A gente não vai ver nesse módulo, a gente vai ver no módulo 2, que vai ser, aqui nós vamos entrar com outras características do transistor, funcionando em variação de tensão, que são frequências. Aí o transistor vai estar trabalhando como um amplificador, tá? E não apenas como um transistor em chave. A gente vai abordar esses detalhes no módulo 2, com bastante detalhes também, com análise, osciloscópio, tudo tranquilo, tá bom? Mas é importante que você saiba isso. Nesse caso aqui, então, está tendo uma corrente de emissor para base, beleza? Muito bem, muito bem. Vamos avaliar então os valores aqui. Qual é a corrente de base aqui? Corrente de emissor base vai ser igual a quanto? A tensão do resistor de base sobre o resistor de base. Você pode falar de resistor de base emissor também, não tem problema, né? A tensão do resistor de base ou resistor de base emissor sobre o resistor de base emissor. Tá? Qual que é o valor da tensão que nós temos aqui? 14,4. Sobre quanto? 15K, sobre 15 mil. 15 kΩ. 14,4 dividido por 15 mil. 14,4 dividido por 15. 1, 2, 3. Aqui o resultado em ampere deu, em ampere, tá? 0,123, 96 ampere. Isso em ampere. Mas a gente está trabalhando com, no caso com, vamos fazer agora o seguinte, ó, vamos usar microampere agora ao invés de miliampere. Então a nossa corrente de emissor base vai ser igual a, em microampere dá quanto?
Vou mandar 6 casas para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 960 microampere. A nossa corrente de emissor base vai ser de quanto? 960 microampere. Olha lá, ó. Aqui é ampere. 1, 2, 3 miliampere. 1, 2, 3, 960 microampere. Beleza. Então a nossa corrente de emissor base vai ser quanto? 960 microampere. Qual vai ser a nossa corrente de coletor? Vai ser a nossa corrente de emissor base vezes o beta, que vai ser igual a quanto? A corrente de emissor base é quanto? 960 microampere. Vezes quanto? Beta. O beta vale quanto? O beta é 50. 50. Corrente de coletor vai ser igual a 960 vezes 50. Dá quanto? 960 vezes 50 vai dar 48 mil. Ó. Olha que interessante que a gente vai fazer agora. Ó. 48 mil. Olha que interessante. Aqui, ó, a gente, ó, a 960 microampere vezes 50. Então nós estamos pegando 50 e multiplicando por quanto? Por 1 vezes 10 a menos 6. Legal? Porque pra gente, aqui nós andamos 6 casas para a direita. Né? Certo? Então se a gente está andando para a direita é menos. Então andamos 6 casas para a direita. Então nós estamos pegando 50 e multiplicando por 960. Deu quanto? 48 mil. Então aqui, se o resultado deu 48 mil, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar esse valor aqui por quanto? Por 1 vezes 10 a menos 6. Tem que andar 6 casas agora para cá. Beleza? Para achar a corrente de coletor. Para achar a... perdão, 48 corrente de coletor. Para a gente achar o valor da nossa tensão, né? Exatamente. Porque isso aqui é o valor da nossa corrente de coletor, né? Que é quanto a corrente de coletor? A corrente de coletor é quanto? 48 mil microampere. Beleza? Exatamente. A corrente de coletor é isso aqui. Essa é a nossa corrente de coletor aí. 960 vezes 50. Deu quanto? Isso aí, ó. 960 microampere vezes 50, deu quanto? 48 mil microampere. Beleza? Essa é a nossa corrente de coletor. Então, qual que vai ser a... 48 mil microampere, exatamente. Essa é a corrente de coletor. Qual vai ser... Aqui nós temos a corrente de coletor e nós já temos a tensão de coletor. Isso mesmo. Vou ver uma coisa aqui. Isso. Então nós temos aqui a corrente de coletor que é 48 mil microampere e a tensão no coletor de 14,4. Aqui, né, desse lado. Ah, gente, me perdoa, viu? Me perdoa. Aqui é o seguinte, ó. 50. Ah, não, tá certo. Perdão, gente, perdão. Desculpa, é que eu estava olhando para cá. Então aqui, ó, está passando por aqui quanto? 48 mil microampere, ó. 48 mil microampere. Desculpa, viu? É que eu acabei olhando para o 15 ali e me atrapalhei. Está passando aqui 48 mil microampere. E qual que vai ser então a tensão de coletor? A nossa tensão de coletor vai ser igual a quanto? Vai ser a resistência do coletor vezes a corrente do coletor. Qual que é a resistência do coletor? 50 vezes quanto? 50 vezes os 48 mil. Ó. 1, 2, 3. 50 vezes 48 mil. Exatamente. Tensão de coletor vai ser igual a 50 vezes 48 mil. Quanto que dá? 50 vezes 48 mil. 1, 2, 3. Vai dar... Olha aqui, ó. Vou marcar aqui. 1, 2, 3. Vou colocar aqui. 2,
4, 0, com mais um 0 e mais 3. Deixa eu ver uma coisa aqui. 3, 3. Isso! É isso aqui o valor da tensão de coletor. Só que, como a gente está multiplicando 50, exatamente agora, como a gente está multiplicando 50 por 48 mil, que é micro, isso aqui está no quê? É 1 vezes 10 a menos 6, que é micro. Então o que a gente faz? A gente anda agora 6 casas para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tensão do coletor, 2,4 volts. Qual que é a tensão do coletor aqui? 2,4 volts. Se a gente tem uma tensão de coletor de 2,4 volts, qual vai ser a nossa tensão coletor emissor? Tensão do coletor emissor vai ser igual a quanto? A nossa tensão da bateria, VB, ou mais B, né? Menos a tensão do coletor. Nossa VCE vai ser igual a quanto? Nossa VB é quanto? É 15. Menos qual a tensão de coletor? 2,4. 15 menos 2,4 dá quanto? 15 menos 2,4 dá quanto? 12,6. Qual a tensão que nós vamos ter no coletor emissor? Daqui para cá, ó, 12,6 volts. Beleza? 12,6 volts. 12,6 volts. 2,4 aqui. E 2,4 com mais 12,6 vai dar os 15 volts. Com uma corrente de quanto? 48 mil microamperes. Ou em miliampere é quanto? 1, 2, 3. 48 miliamperes. 48 miliamperes ou 48 mil microamperes. Tensão aqui de 12,6. Tensão aqui de 2,4. Tensão de base 14,4. Tensão de base emissor 0,6. Beleza? Mais um exemplo de um PNP polarizado, onde nós encontramos as correntes, né? As correntes de emissor base, que gerou uma corrente de emissor coletor. Portanto, aqui é uma tensão de emissor coletor, que é a tensão de coletor, né? Tensão de coletor. Beleza? Muito bom, gente. Vamos fazer a próxima.